Parece que até outro dia era muito seguro ir até um barzinho e tomar uma bebidinha com os amigos, e nos últimos dias para cá isso ficou extremamente perigoso, com risco de cegueira e até pode levar à morte. Que história é essa? Eu sou professora Darlene Camati Persum, do Departamento de Biologia Molecular da UFPB, e vim aqui hoje conversar com vocês a respeito de intoxicação por metanol. A molécula de metanol é muito parecida com a molécula de etanol. A de metanol deriva do prefixo químico met, que vem de grupo metil, um carbono, enquanto que etanol vem de et, que vem do prefixo etil, 2 carbonos. Portanto, o metanol tem um carbono, enquanto o etanol tem 2 carbonos. Com relação às características organolépticas, não há muita diferença e há uma dificuldade de distinguir se você está tomando uma bebida que contém apenas etanol ou se essa bebida está contaminada com metanol. Porque no momento da ingestão, isso não vai aparecer no formato de um sabor diferente, com maior ou menor intensidade. Isso pode ser imperceptível, e é aí que está o perigo. O problema da ingestão de bebidas contaminadas com metanol é que o efeito desse metanol não vai acontecer de maneira imediata. Ele demora algumas horas para ficar evidente no organismo, e isso tem um motivo bioquímico. Para entender o porquê dessa demora, a gente tem que primeiro analisar como é metabolizado o etanol e comparar com o que acontece com o metabolismo do metanol. Considerando que essas duas moléculas, elas competem pela atividade de uma mesma enzima denominada álcool desidrogenase. E essa enzima está localizada no fígado. O etanol, numa bebida normal, não contaminada, ele vai ser absorvido pelo trato gastrointestinal quando ingerido, vai passar pela ação da álcool desidrogenase, que é uma enzima NAD dependente, então essa oxidação do etanol consome o NAD oxidado, produzindo a molécula de acetaldeído, que posteriormente passa por uma segunda etapa de oxidação, catalisada pela óxido redutase, também NAD dependente, aldeído desidrogenase, produzindo ácido acético. Esse ácido acético, ele é produzido num fígado que está carente de NAD oxidado, né, por causa desse consumo em 2 etapas do NAD oxidado. Com isso, esse ácido acético, ele dá origem à formação de acetilcoenzima A, mas esse acetilcoenzima A, em função da queda dos níveis de NAD oxidado, não consegue alimentar o ciclo de Krebs adequadamente. Então, ele não é consumido pelo ciclo de Krebs em quantidades adequadas. E com isso, estimula a síntese de ácidos graxos, o que estimula a hipertrigliceridemia relacionada ao consumo de etanol, mas principalmente direciona o acetil-CoA para a síntese de corpos cetônicos. Lembrando que esses corpos cetônicos na circulação, eles tendem a baixar o pH. Outra consequência desse aumento de acetilcoenzima A com carência de NAD oxidado é que a glicose, ela vai passar pela via glicolítica, produzir piruvato, mas ela não consegue ser direcionada para o ciclo de Krebs, em função da anaerobiose presente. Com isso, os carbonos do piruvato são direcionados para a síntese de lactato. Então, nós temos simultaneamente a produção de corpos cetônicos e de lactato que ajudam a acidificar o meio, no caso, então, desse consumo de etanol. O impacto disso, mais sério, é que essa queda no pH, ela pode comprometer a capacidade de ligação da hemoglobina com oxigênio, que pode levar, em situações mais graves, a casos de hipóxia cerebral. Mas nessa situação, a gente está falando de intoxicações agudas, muito sérias, pelo etanol. No caso com o metanol,
a situação é bem mais grave. Porque quando o metanol é metabolizado, ele vai utilizar essa mesma via de degradação, álcool deshidrogenase, consumindo NAD, só que agora a produção é de formaldeído. E o formaldeído vai ser posteriormente metabolizado pela mesma aldeído deshidrogenase, produzindo ácido fórmico. E aqui está a grande diferença. O ácido fórmico é um ácido muito mais forte do que o ácido acético. Portanto, o seu potencial de acidificar o meio é muito mais intenso. O que vai gerar como consequência o fato de que menores quantidades de metanol vão ter efeitos muito mais danosos do que o etanol. Então, essa demora no aparecimento das consequências clínicas pela intoxicação do metanol, ela se explica pelo fato de não ser a molécula de metanol em si que causa essas consequências, e sim seus metabólitos, notadamente o ácido fórmico. São vários os sinais e sintomas que podem estar associados a esse consumo de metanol, que vão desde uma intensa dor de cabeça, um desconforto gastrointestinal bastante marcado, que inclusive pode estar relacionado com a agressão ao órgão pâncreas, e também o que tem sido relatado e que preocupa muito é o fato do metabolismo do metanol afetar a visão. Isso tem ocorrido com relatos de visão embaçada, dificuldade visual e, em casos mais graves, a perda total da visão. Em casos graves de intoxicação por metanol, pode-se observar dano renal, dano pancreático, dano ao tecido da retina, que cursa com perda da visão, e também um dano no sistema nervoso, numa região denominada como gânglios da base. Os gânglios da base, eles são responsáveis pela coordenação dos movimentos, o que explica os sintomas relacionados a tremores e dificuldade ou lentidão dos movimentos observados nos casos de intoxicação. O que é importante destacar nesse momento em que o país passa por uma situação em que há a possibilidade de ter muita bebida contaminada com metanol espalhada, não se sabe exatamente onde, é que essa sintomatologia demora algumas horas, também não se sabe exatamente quantas horas, porque isso vai ser dependente do tipo de bebida da pessoa, do metabolismo que a pessoa tem, da quantidade ingerida, talvez do que ela tinha ou não no estômago previamente a ingerir essa bebida. Então pode demorar algumas horas, mas o que é fato é que se ocorrer essa intoxicação, essa sintomatologia, ela tende a aparecer e se intensificar. Então a orientação é que, se isso for observado após ingestão de bebida alcoólica, essa sintomatologia difusa, diferente do que é normal a partir da ingestão de álcool por esse mesmo indivíduo, é que se busque rapidamente o serviço de saúde e essa ingestão de álcool seja devidamente relatada. A abordagem terapêutica, ela só vai ser eficiente se ela for feita em tempo hábil, porque uma vez produzido o ácido fórmico no organismo, fica muito complicado evitar o dano que ele causa aos tecidos. Vou repetir, da retina, dos rins, do pâncreas e também o dano ao sistema nervoso. Uma das abordagens terapêuticas consiste justamente em partir do princípio que o metanol e o etanol utilizam a mesma enzima. Então, antídotos que inibem essa enzima, inclusive algumas formas e concentrações de etanol que podem ser utilizadas em ambiente hospitalar, podem tratar ou ajudar a retardar o metabolismo do metanol e, consequentemente, desacelerar a produção desses metabólitos tóxicos, até que intervenções terapêuticas mais eficientes e que artificialmente limpem o sangue possam ser instituídas.
Uma delas é a diálise, que pode estar indicada nos casos de intoxicação por metanol. O princípio da utilização do etanol nesse tratamento é a inibição competitiva da enzima álcool-desidrogenase, tendo em vista que metanol e etanol são metabolizados no fígado, então, pelos mesmos passos enzimáticos. Então, se você aumenta a concentração de etanol, a tendência é desacelerar a produção dos metabólitos tóxicos do metanol. Então, com esse vídeo, nós comparamos a estrutura do etanol e a do metanol, falamos sobre as diferenças no processo metabólico, falamos sobre os motivos que levam à demora das repercussões clínicas observadas na intoxicação pelo metanol, que na verdade não é o metanol que causa essas repercussões, e sim o acúmulo do seu subproduto, que é o ácido fórmico, e as repercussões clínicas e o potencial tratamento que pode ser instituído a partir dessa intoxicação. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.